Imagine um casamento que começa com pequenos aborrecimentos domésticos, como uma escova de cabelo perdida ou brincos desaparecidos. No entanto, o que parecia ser apenas uma peculiaridade rotineira evolui para uma série de eventos perturbadores que colocam em dúvida a confiança e a lealdade no relacionamento. Dave, um gerente de compras do governo, e Olivia, sua esposa bancária, enfrentam uma reviravolta inesperada quando um acidente doméstico e os subsequentes boatos e suspeitas começam a corroer as fundações de seu casamento. À medida que Dave se vê enredado em um turbilhão de acusações infundadas e revelações chocantes, ele precisa descobrir a verdade sobre sua esposa e seus segredos ocultos. Esta é uma história de traição, engano e a busca pela verdade, onde um simples tropeço se transforma em uma queda monumental. Meu nome é Dave, e minha esposa, Olivia, e eu estamos casados há alguns anos. Eu trabalho como gerente de compras do governo, e ela trabalhava como bancária. Aqui está o que aconteceu na minha vida de casado. Olivia estava sempre deixando coisas espalhadas pela casa onde quer que estivesse usando o que quer que fosse. Você viu minha escova de cabelo? Ou você viu meus brincos? Ela perguntava, presumivelmente esperando que eu acompanhasse seus vários pertences. No início do nosso casamento, cometi o erro de arrumar suas coisas e depois levar a culpa 2 dias depois, quando ela mais uma vez perdeu um item. Eu estava tentando ser útil, mas rapidamente percebi que o curso mais seguro era não mover nenhuma de suas coisas. Tudo isso explica por que deixei sua bolsa no topo da escada quando a vi lá naquela manhã triste. Desci para a cozinha e comecei a fazer o café da manhã. A rotina de Olivia era ficar na cama até que eu fizesse café fresco e aquecesse um pouco de pão no forno. Eu tinha acabado de me servir uma xícara de café vietnamita quando ouvi um grito de surpresa, um estrondo e um baque, e gemidos de dor. Não era preciso ser um gênio para perceber que ela tinha caído da escada. Quão grave foi? Nossa viagem ao hospital local a trouxe de volta para casa naquela tarde. Nenhum osso estava quebrado, embora o médico que examinou pedisse que ela voltasse para um acompanhamento de rotina na manhã de segunda-feira. Tivemos um fim de semana muito tranquilo. Olivia tomou alguns analgésicos e passou a maior parte do tempo deitada na cama, falando com sua mãe e várias amigas ao telefone, e fazendo alguma socialização superficial na internet, pelo que pude perceber. Meu papel parecia ser uma espécie de mordomo ou enfermeiro. Ela saiu para o jardim para tomar um pouco de ar fresco na manhã de domingo, mas o tempo não estava muito amigável e ela voltou para dentro logo depois, deixando-me para continuar com as tarefas outonais de podar arbustos e varrer folhas mortas. Nosso vizinho ao lado, Jacob, um construtor de profissão, estava ocupado com as mesmas tarefas, mas quando Olivia entrou, ele parou o que estava fazendo e veio até a parede do jardim, claramente querendo conversar comigo. Oi, Dave, vi sua esposa esta manhã. Ela está bem? Ele perguntou. Ela vai se recuperar, eu respondi. Como isso aconteceu? Oh, ela me culpou, disse que era inevitável. Ela foi um pouco descuidada. Jacob parecia bastante surpreso. Uau, é isso que ela disse? Sim. De qualquer forma, acho que ela aprendeu a lição. Jacob ainda estava com uma expressão de surpresa. Bem, ele disse, acho que você está sendo muito compreensivo, dadas as circunstâncias. Se ela precisar de um ombro para chorar, Marjorie pode ser muito discreta. Jacob se afastou para continuar com a jardinagem, deixando-me coçar a cabeça. A esposa de Jacob, Marjorie, era uma boa pessoa, mas achei um pouco estranho que ele estivesse me tranquilizando sobre a descrição dela. Presumivelmente, ele achava que Olivia não queria que os fofoqueiros locais ficassem tagarelando sobre sua falta de cuidado. Atualização 1. Na segunda-feira de manhã, levei Olivia ao hospital e esperei enquanto ela fazia seu check-up. Liguei para meu chefe para avisar que chegaria um pouco atrasado. Olivia demorou mais do que eu esperava, pois parece que o hospital faz uma entrevista individual com o paciente se as lesões puderem ser resultado de violência doméstica. Melhor prevenir do que remediar, suponho. De qualquer forma, acabei deixando Olivia no banco onde ela trabalha como gerente de empréstimos e cheguei ao meu escritório mais tarde naquela manhã. Eu trabalho como gerente de compras do governo, então meu horário de trabalho é bastante flexível, e tenho minha própria sala, não porque eu seja importante, mas principalmente para que as reuniões com fornecedores e colegas sejam totalmente confidenciais. Logo depois de me acomodar naquela manhã, comecei a receber telefonemas de algumas amigas e colegas de Olivia, e fiquei feliz por ter aquela privacidade. Todas pareciam duvidar da explicação dela de que tinha caído da escada. As chamadas eram todas de mulheres que não acreditavam que Olivia fosse tão desajeitada, e elas estavam ou buscando reafirmação de mim ou me ameaçando, ou ambos. Claro, protestei minha inocência, mas todas estavam bastante firmes. Amélia, sua melhor amiga no banco, me disse que, mesmo que todos concordassem que o olho roxo foi um acidente, ela esperava que eu exercesse algum controle caso algum dia fosse tentado a ficar com raiva de Olivia. Naquela tarde, parece que a notícia das lesões de Olivia chegou ao nosso escritório, provavelmente através do marido de Amélia, George, que é meu colega. De qualquer forma, nosso chefe veio me ver. Sempre tive um bom relacionamento de trabalho com Jimmy, e somos muito francos um com o outro. No entanto, ele me pegou completamente de surpresa quando perguntou se eu precisava tirar um tempo para lidar com quaisquer problemas domésticos que eu pudesse ter. Enquanto eu hesitava, ele continuou dizendo que poderia ajudar a organizar aconselhamento ou terapia de controle da raiva, se isso ajudasse a colocar as coisas nos eixos. Nesse momento, comecei a perceber que quanto mais eu negava, menos peso minhas palavras pareciam ter.
Apenas disse a ele que estava tudo bem e que não precisávamos transformar isso em um grande incidente. No final do dia, eu estava cansado de protestar minha inocência. Então, quando parei em frente à nossa casa naquela noite, fui recebido pelo nosso outro vizinho dizendo que chutar uma esposa não era maneira de resolver as coisas. Minha resposta foi simplesmente dizer: você está absolutamente certo, Steve. Caminhei até a porta da frente, mas enquanto colocava a chave na fechadura, pensei no que ele tinha acabado de dizer. O que ele estava insinuando? Se ele tivesse entendido mal o que aconteceu e tirado a conclusão errada, teria sido mais simples para ele ter dito que chutar uma esposa é imperdoável. Isso teria sido muito direto e objetivo. Mas por que ele achava que eu estaria me vingando? Talvez ele pensasse que Olivia tinha danificado o carro ou arruinado minha camisa favorita ou algo assim. Estranho ele pensar que eu levantaria a mão contra ela em qualquer circunstância. Atualização 2. Olivia chegou em casa cedo, tendo sido orientada a tirar licença médica pelo resto da semana. Parece que o banco achava que ela precisava de descanso e recuperação, ou mais provavelmente, não queriam que o rosto machucado dela ficasse na frente dos clientes. Ela disse que estava preocupada que as pessoas duvidassem de sua história sobre ter caído da escada. Claramente, ela estava tendo o mesmo problema que eu, mas não há muito que se possa fazer se algumas pessoas têm sua própria versão da realidade. Não achei que valia a pena dizer a ela que seus amigos e colegas estavam me dando um tempo difícil, então preparei o jantar e comemos em silêncio. Depois, assistimos TV por um tempo antes de ir para a cama. Na manhã de terça-feira, notei que George olhava para mim enquanto eu estava em meu escritório, e eventualmente ele me encurralou no bebedouro, olhando ao redor para se certificar de que não havia ninguém por perto. Olha, Dave, Amélia diz que Martin não é estúpido e sabe que Olivia não caiu da escada. Ele disse a Amélia que foi um erro ele se envolver com Olivia. Tenho certeza de que ele vai ficar longe dela se você não mexer no assunto. O que você acha, Dave? Dizer que eu fiquei atordoado é um pouco de subestimação. O que diabos estava acontecendo? Acho que devo ter ficado olhando para George por um tempo. Eu não disse nada, então ele rapidamente continuou. Ok, Dave, sei que é muito pedir, mas por favor, pense nisso. Afinal, ele tem uma esposa e filhos. Ele se afastou enquanto eu ficava lá sem palavras. Presumivelmente, ele achava que minha falta de resposta indicava uma relutância em entrar em qualquer discussão sobre o assunto. A verdade simples e direta é que eu estava em choque. Sentado em meu escritório depois, tentei entender o que George havia dito. O único Martin que eu conseguia pensar era Martin Lack, o chefe de Olivia no banco. Eu tinha conversado com Martin e sua esposa Vanessa quando o banco realizou sua festa anual de funcionários no ano passado. Se o que George disse era verdade, então Olivia estava trabalhando sob Martin em mais de um sentido. O fato de a fonte dessa informação ser Amélia, a amiga mais próxima de Olivia no banco, significava que era improvável que fosse algum tipo de mal-entendido. Eu me sentia entorpecido, mas sabia que precisava tentar entender o que estava acontecendo. Decidi que era melhor ir para casa e conversar com minha esposa. Jimmy não ficou nem um pouco surpreso que eu pedisse a tarde de folga. Ele provavelmente sentiu que sua leitura da situação estava bastante precisa, e eu não fiz nada para mudar essa impressão. Havia um Lexus prateado estacionado na nossa entrada quando cheguei em casa, então estacionei na esquina e voltei para casa a pé, me perguntando quem estava visitando Olivia e se eu teria que adiar nossa conversa sincera. A porta da garagem estava aberta, então entrei pela garagem e abri a porta da cozinha, esperando encontrar Olivia e sua amiga tomando um café. Não havia sinal de ninguém na cozinha, mas pude ouvir a voz de um homem vindo da sala de estar. Claro, o que eu não percebia é que Martin tinha decidido ter sua própria conversa sincera com Olivia enquanto eu estava fora no trabalho. Pensando nas minhas conversas com os vizinhos, espero que ele tenha sido um visitante regular em nossa casa quando eu não estava lá. Enquanto eu ficava quieto no corredor, ouvi-o dizer: olha, sinto muito, mas tenho que ir, amor. Eu adoraria ficar e te fazer companhia por mais um tempo, mas tenho uma reunião esta tarde que não posso remarcar. Você tem certeza de que vai ficar bem? Fico feliz que tenhamos esclarecido as coisas, mas ainda acho difícil acreditar que você realmente caiu da escada. Olivia estava cheia de garantia. Isso é muito gentil da sua parte, Martin, mas continuo dizendo que tropecei na minha bolsa. Dave nunca levantaria a mão contra mim, e se ele algum dia o fizesse, eu não ficaria por perto. Vejo você na quinta-feira à noite, como de costume. Agora vá, não se preocupe comigo. Atualização 3. Rapidamente reunindo meus pensamentos, recuei pela cozinha e saí pela porta dos fundos para o nosso jardim. Fiquei atrás da garagem, ponderando minhas opções. Sentia-me simultaneamente enjoado e irritado com a traição óbvia de Olivia. Vou jogar boliche e comer algo depois do trabalho nas noites de quinta-feira com a equipe do escritório e geralmente chego em casa por volta das 23 horas. Parecia que Olivia e Martin se divertiam enquanto eu jogava boliche. Percebi que confrontá-la imediatamente provavelmente resultaria em negação absoluta, e então os culpados seriam alertados sobre minhas suspeitas. Eu tinha sido muito machucado e não queria ficar preso neste casamento por mais tempo do que o absolutamente necessário. Não demorou muito para decidir que algumas evidências incontestáveis seriam necessárias se eu quisesse acabar com as coisas. Eu tinha o início de um plano e poderia usar o próximo dia ou dois para resolver os detalhes. Esperei até Martin ir embora e então voltei para o meu carro pela viela estreita atrás da nossa casa para que Olivia não me visse. É surpreendente como você pode mentir bem para sua esposa quando descobre que ela tem te enganado e traído com outro homem. Fiz uma caminhada sob o sol de outono naquela tarde e voltei para casa no meu horário habitual.
Olivia tinha cozinhado um dos meus pratos espanhóis favoritos, frango com arroz de açafrão. Será que ela estava se sentindo culpada? Eu não tinha ideia, mas não ia desperdiçar uma boa comida. Embora fosse um dia da semana, decidi abrir uma garrafa de bom vinho branco seco espanhol para acompanhar a refeição. Você está comemorando alguma coisa, Dave? Ela perguntou. Mais ou menos, respondi. Tem muita coisa acontecendo no trabalho, e acho que estou prestes a resolver um problema difícil. Não expliquei que as duas coisas não estavam ligadas. Olivia decidiu que usaria seu tempo livre para fazer algumas tarefas domésticas na quarta-feira, mas não estava interessada em fazer compras, já que seu rosto estava se transformando em uma interessante mistura de preto e amarelo devido aos hematomas. Ela ficou feliz quando me ofereci para fazer todas as compras pelo resto da semana. Isso me daria bastante tempo na quarta e quinta-feira para fazer todas as mudanças necessárias nas nossas contas bancárias e cartões de crédito. A tarde de quinta-feira parecia se arrastar para sempre, mas eventualmente chegou a hora de sair do escritório. Meus colegas da equipe de boliche ficaram um pouco surpresos que eu cancelei depois de chegarmos ao boliche, mas não foi difícil encontrar alguém para me substituir. O lugar está cheio de viciados em boliche, e sem dúvida meu substituto pontuaria melhor do que eu. Atualização 4. Dirigi até a casa de Martim e Vanessa e estacionei na rua. Martim saiu logo depois das 7, entrou em seu Lexus prateado e foi embora. Esperei mais meia hora antes de dirigir a curta distância até a casa deles. Saí do carro e fui até a porta da frente. Naturalmente, Vanessa ficou surpresa ao me ver. Eu não a conhecia muito bem, mas ela parecia ser uma daquelas tipos de mamãe grande, forte e gentil quando falei com ela na festa da equipe do banco, então estava apostando que ela seria simpática. Martin deve ter contado a ela sobre Olivia ter caído da escada, então tudo o que eu precisava fazer era dizer a ela que Olivia estava tendo uma pequena emergência com algum tipo de problema feminino e eu não conseguia entrar em contato com nenhuma de suas outras amigas para ajudar a resolver o problema. Vanessa se importaria em vir até aqui e ver o que ela poderia fazer? Vanessa pegou seu casaco e bolsa, e estávamos a caminho. Calculei que Olivia e Martin teriam tido a melhor parte de uma hora para começarem as coisas quando Vanessa e eu chegássemos. Vanessa não percebeu o Lexus prateado de Martin, que estava estacionado discretamente mais abaixo na rua. Assim que coloquei a chave na fechadura e abri a porta da frente, ficou óbvio que meus cálculos estavam certos. Vanessa parecia muito preocupada ao ouvir os lamentos e gemidos vindo da sala de estar. Provavelmente, parecia para Vanessa que Olivia estava com dor. Conduzi Vanessa em direção à sala, deixando a porta da frente aberta para facilitar a saída de Martin, o que eu esperava que acontecesse muito em breve. Eu não estava enganado. Assim que Vanessa superou o choque de ver Martin com sua ferramenta encaixada na caixa de ferramentas da minha esposa, ela começou a agir com vingança. Aquela bolsa devia pesar pelo menos 5 quilos, e ela balançava como um machado de batalha enquanto gritava com Martin e Olivia. Acho que o rosto de Olivia pode até ter escapado em algum momento. Claro, não preciso confiar apenas na minha memória para relembrar a cena porque configurei meu celular para gravar vídeo e capturei a maior parte da ação logo após Vanessa entrar na sala. Martin finalmente conseguiu pegar suas calças e saiu correndo, disparando pela porta da frente como eu esperava. Vanessa começou a perder o fôlego a essa altura, e Olivia estava sentada, segurando a cabeça e chorando em um canto. Desculpe, Vanessa, eu disse. Eu realmente não queria trazê-la aqui sob falsos pretextos, mas você não teria acreditado em mim se eu tivesse dito o que estava acontecendo. Deixe-me levá-la para casa. Vanessa estava realmente brava comigo e me chamou de todos os tipos de nomes, mas eventualmente, consegui levá-la de volta para o meu carro. Atualização final. Olivia se mudou para a casa da mãe, e colocamos a casa à venda. Sei que foi culpa dela que nosso casamento terminou, e ela era uma pessoa egoísta e enganadora, mas não guardo rancor, pois tive uma justiça áspera quando Vanessa os castigou. Nunca mais vi Olivia desde que saímos do tribunal no dia em que nosso decreto de divórcio se tornou final. Esse episódio aconteceu há quase um ano. Ainda não me casei novamente. Saio com mulheres diferentes e me divirto bastante com elas. Um ano depois, tenho uma namorada maravilhosa e confio nela, mas não jogo boliche. O que você achou dessa história? Esse marido tomou as atitudes certas? Deixe a sua opinião nos comentários que eu gostaria muito de saber. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Obrigado por acompanhar até aqui.